Tá. Pronto. Vou pedir a Deise. É Deise que é a nossa mediadora hoje. Vai lá, Deise. Perfeito. É para botar o continue, é? Não sei, apareceu um trem aqui. Eu vou ter Apareceu continue. para mim também, eu apertei. Eu também, apertei e continuo. Tá gravando? Tá gravando? Já está Sim, gravando. tá sim, já está gravando. Pronto. Boa noite, Quem já. que tá falando? Fabiana. Gente, antes de qualquer coisa, agradecimento enorme a Fabiana e a Beth, porque essa dupla é a razão aqui de estarmos, viu? Gratidão, Fabiana, e gratidão, Beth, pela possibilidade aí do trabalho com o Zoom, viu? Nós que agradecemos, estamos aqui à Nós é que disposição. agradecemos. Com certeza. Certo, pois gratidão também a todas, né? Então, boa noite a todos e todas, né? Hoje nós vamos iniciar nosso café curto do Nordeste, né? Um café bem nordestino, trazendo, né? É o RN, a Bahia, e também tem outras pessoas de outros estados aqui presentes também, como a gente já pôde ver. Para iniciar a nossa ciranda, vou falar um pouco do que é o Café com Paulo Freire, que ele iniciou no Rio Grande do Sul. Vou falar bem sucintamente, porque a história, né, é bem grande, mas assim, tentei resumir o máximo possível para que a gente pudesse também assim, ter uma noção sobre o que é esse café, o que é que ele proporciona, o que é que ele traz para a gente, né? Então, para iniciar esse ciranda, vou falar um pouco do que é o Café com Paulo Freire. Ele iniciou no Rio Grande do Sul, a partir de uma conversa, né, assim, pela indignação de duas colegas também, professoras, educadoras, estudiosas, né, do legado freiriano, que é a Ana Felícia e a Liana Borges, né? E a partir daí, quando elas começaram a postar as fotos, assim, juntaram mais algumas amigas, foram fazer esse café, e a partir daí quem ia vendo ia querendo também ter o seu café e foi se espalhando pelo Brasil. Hoje nós somos 31 cafés em atividade e outros já estão se organizando também para em 2022 entrar em ação. E ele está espalhado por todo o território brasileiro. E a gente não poderia deixar de falar, no início dessa conversa nossa, de quê? Da pandemia, né, que já devastou mais de 62 mil vidas. Dificilmente algum de nós não tenha tido nenhum parente, nenhum amigo, nenhum colega de trabalho, né? Os amores da vida, enfim, não tenha os seus amores, seus afetos, que foi vítima desse cruel vírus devastador, né? Mas também, por um outro lado, também foi também um momento em que muitas atividades online aconteceram, né? E alguns cafés surgiram dentro desse contexto online. O do Rio Grande do Norte é um exemplo deles. E também provocou momentos também de emoção, de carinho, de afetos, mas sem abraço e sem beijo. E com muitos cuidados, né? E assim foi também que fez assim essa aproximação do Rio Grande do Norte com a Bahia, de conhecer, especialmente aqui presente, né, hoje, a professora Edith, que vai estar conosco aqui na nossa ciranda, né? Então, nesse momento de Vidas por Trás das Telinhas, nos encontramos com pessoas de todo o país e de outros países também, né? Como os encontros que nós tivemos também com Oscar Jara e tantos outros, que eu não vou citar nomes aqui para não ser, né, assim, indelicada ou esquecer alguém, omitir o nome de alguém e alguém ficar com raiva. E aí, a gente tem também, a gente foi encontrando pessoas que também partilhavam de sonhos, desejos de uma EJA melhor, mais acolhedora e inclusiva. Assim, com o passar do tempo, fomos dialogando, conhecendo pessoas valiosas, como temos hoje
A presença presente, essa frase aqui é da professora Edith, a presença presente da professora Edith Maria da Silva Faria, que é curadora do Café com Paulo Freire Bahia, professora da UNEB, faz parte do MPEJA. Temos também a presença marcante também da professora Cátia Simone Filar de Mello, que ela é do coletivo Pirajá, integrante do Fórum EJA Bahia, mestranda do MPEJA, UNEB, GEPALI, Bahia. E um colega, amigo, também de longas datas, o professor José Mateus. José Mateus do Nascimento, que é professor do FRN, ela é membro da Cátedra Paulo Freire RN e coordenador do projeto Tarrafas. A temática dessa noite é uma reflexão para a temática do Café Nacional, né? A nossa temática, ela é a EJA, um direito. Ninguém fecha o que não abriu. Como essa temática ela é inspirada, né, e também prepara para o Café Nacional, do 5º Café Nacional, que tem como temática a EJA como política pública da educação popular, que acontecerá no dia 3 de dezembro, a partir das 18h30. Né? Então, fiquem ligados que a gente também a gente já está divulgando este evento, e vocês também fiquem aguardando, que vai ser muito potente. Então, as convidadas e o convidado desta ciranda de hoje são militantes da EJA, da Educação Popular, e vão dialogar conosco. Para isso, a gente vai iniciar, né, a conversa com a professora Edith. Né? Eu vou deixar a palavra com ela agora, para ela começar a falar sobre esta noite. Jesus. Não, passa aqui, fecha, que eu estou deitada. Deitada? Estou sentada. Por gentileza, os gravadores aí, o áudio. Feche os áudios. Fabi, se puder fazer isso, agradeço. Ok, Edith. Uhum. Bom, gente, boa tarde, boa noite a todos e todas novamente, né? Dizer da alegria desse momento histórico de 2 cafés estarem aqui juntos, Rio Grande do Norte e Bahia. Agradecer a presença de vocês, como a professora falou, a professora Deise, uma querida, né? Uma pessoa extremamente gentil, e que nós estamos fazendo muitos trabalhos juntos, muitas prosas juntas, e pensando a EJA e pensando esse processo de construção de uma forma bonita e respeitosa, né, Deise? Quero agradecer muito também ao professor Mateus e à professora Kátia, o prazer enorme de compartilhar com ela e com ele nesse momento. Eu quero começar a minha fala provocando do lugar da indignação. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente está indignado, a gente ainda está movida para a rebeldia, para a indignação mesmo, né? Propriamente dita. E aí, quando a gente fala da EJA, é muito forte ainda a estigmatização que se tem com a educação de jovens e adultos e com os sujeitos dela, né? Seja professor, seja o estudante, o gestor, existe aí um estigma que a gente precisa combater, né? Para que, de fato, a EJA seja um espaço de possibilidades, um espaço do protagonismo. E eu começo a minha fala a partir dessa definição de EJA que eu tive conhecimento, não aconteceu comigo, mas eu soube através de uma monitora minha do PIBID, que ela foi fazer um trabalho e ela perguntou o que significava a sigla EJA. E a pessoa respondeu a seguinte definição: EJA
eles jamais aprenderão. Até pouco tempo eu não conseguia repetir essa frase, porque dói muito. É terrível. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa pessoa que falou, ela teve ainda a coragem de falar o que ela pensava. E muitas vezes as pessoas estão fazendo e não dizem o que ela pensa, né? Mas elas fazem coisas terríveis. E eu começo a minha fala desse lugar da indignação, e lembrando Paulo Freire, quando ele fala dos esfarrapados do mundo, né? E aí, quando a gente pensa nesses esfarrapados do mundo, né, na pedagogia do oprimido, logo no início, nas primeiras palavras, o Paulo diz: aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. A educação de jovens e adultos, ela é direito, e dentro desse contexto do direito, não é benesse, não é dádiva, embora a história da educação de jovens e adultos sempre está marcada com essa característica de benesse, de alguma coisa que é dado por alguém, e não é isso. E esse café, a proposta desse café é trazer uma reflexão e uma provocação para a educação de jovens e adultos que queremos. Primeiro, dizer o nosso respeito e admiração por aqueles e aquelas que estudam, trabalham, pesquisam, militam no campo da EJA, porque também é um ato de coragem, de resistência, de insurgência. E aí, nessa perspectiva, eu quero trazer para vocês uma reflexão, né? Depois, quem tiver interesse, eu posso compartilhar um material publicado por mim, a professora Aline Batista, que se chama O Direito à Educação Escolar para os Sujeitos da EJA, Tutela do Estado ou Construção Social Coletiva. Então, a gente precisa entender que o campo da EJA é um campo de formação política, de formação pedagógica, trabalhar com a educação de jovens e adultos na perspectiva da emancipação humana, não pode deixar, quem trabalha nessa perspectiva, não pode perder de vista a EJA como possibilidade de direito. Diante desse cenário da pandemia-pandemônio, nós estamos vendo retrocessos em várias áreas, não só da educação, mas retrocessos, crises sistêmicas da saúde, segurança. Nós estamos vendo uma situação em que a desesperança, as incertezas, muitas vezes a falta de perspectiva se apossam de muita gente. E, obviamente, que aqui ninguém quer fazer o papel de ingênuo, querer mascarar a realidade, mas queremos dizer a vocês que, enquanto tivermos coragem e resistência, não vamos deixar que a EJA seja vista nesse lugar do não direito. Por isso que esse café tem essa chamada de que a EJA é direito e que ninguém fecha o que não abriu. Nesse campo da EJA como direito, a gente também não pode perder de vista que a EJA também é um campo em disputa. Nós temos projetos de sociedade divergentes, nós temos projetos políticos econômicos divergentes no país. E isso não é agora, isso é histórico. Então, a pergunta é: de que lado nós estamos quando estamos na EJA? A serviço de quem? Dos populares, sejam eles do campo, da periferia, dos rios, das águas, das florestas? De quem realmente estamos defendendo a EJA? Se eu me coloco no lugar dos esfarrapados do mundo, seria contraditório eu falar ou fazer uma prática contra essas pessoas. E aí, nessa perspectiva de trazer a EJA como espaço do direito e formação, e também não perder de vista que é um espaço também de disputa,
a gente precisa trabalhar com algumas desconstruções. Sair da lente da estigmatização para entender a EJA no lugar do protagonismo. E aí, trazer a discussão sobre o sujeito de possibilidades e não mais os sujeitos da falta. A gente observa muito, não só na prática, mas na própria academia, algumas vezes, o trabalho ressaltando aquilo que não queremos da EJA. Sempre da denúncia e nunca do anúncio. A gente precisa parar com isso. Né? Uma outra perspectiva é a que ponto a gente observa que a EJA pode ser vista entre a regulação ou a emancipação. Geralmente associa a EJA ao campo do trabalho, e a gente não pode perder de vista que nossos sujeitos são trabalhadores. Se eles estão desempregados ou não estão em cargos outros que eles querem, eles são trabalhadores. A EJA tem cor, e a gente não pode perder de vista isso. E aí, em cima disso, a gente precisa entender. A gente trabalha com a EJA para regulação ou para emancipação? É para preparar o sujeito para o mercado ou preparar o sujeito para que ele tenha emancipação, para que ele tenha autonomia? Uma outra perspectiva é pensar a EJA não como uma política que, historicamente, ela se constitui como uma política de governo. A EJA não é uma política de Estado. E se a gente tem conquistas na EJA até hoje, não foi governo, não foi a tutela do Estado, foi a partir da participação popular. Por isso que existem diferentes segmentos e coletivos que lutam pela EJA. Não é à toa, Deise sabe, e muitos de vocês também, que muitos cafés com Paulo Freire têm vinculação com os fóruns de EJA. Se não tem vinculação direta, ou no surgir dos fóruns, nós temos predominantemente nos cafés pessoas que trabalham, que lutam, que militam na EJA e que fazem parte dos fóruns de EJA, ou de EJA ou do campo, né? Mas estão nessa linha de frente da luta. E aí, a partir dessa discussão, a gente precisa entender a EJA como uma política pública de participação popular ou de educação popular. Ela precisa se pautar numa política que tenha contextualização, que tenha intersetorialidade, que tenha essa ideia de permanência, e não no sentido que a gente vê historicamente da EJA, com políticas fragmentadas, descontínuas. Né? Cada governo que chega, seja no nível, a esfera da União, Estado, municípios, entes federados, a gente vê, de acordo com o bel prazer da política, a EJA vai sempre ficando à margem. E aquilo que começou em um governo que está dando certo, que é bom, destrói tudo e começa tudo de novo. Por que será que isso acontece com a EJA? Né? A quem serve o fracasso ou a descontinuidade da educação de jovens e adultos? E, por fim, nós precisamos entender a EJA não separada de territórios. Né? Muitas vezes a gente não pensa na EJA enquanto território. O que é isso? Os sujeitos não estão soltos no mundo. Eles fazem parte de uma cultura, eles fazem parte de um território, eles produzem vida. E aí nós precisamos pensar em territórios educadores, onde exista a reinvenção da vida e da humanização. Geralmente, as políticas que são constituídas para a EJA, a agenda política, as políticas que são organizadas, elas não pensam na EJA, no sujeito da EJA como ponto de partida. Elas não percebem a pluralidade dos sujeitos da EJA e quer homogeneizar tudo como se fosse de uma forma que fala sujeito da EJA pudesse englobar tudo, e não é.
Nós temos sujeitos diversos, a EJA é diversa. E nós que estamos dentro do processo da educação de jovens e adultos, seja como professor, pesquisador, militante, a gente precisa começar a perceber que a educação de jovens e adultos, ela precisa, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, pandemônio, de formar coletivos de resistência. O que a gente está vendo com a pandemia, pandemônio, já vi historicamente acontecendo. O fechamento de escolas, o fechamento de classes de EJA, a falta de formação de professores na EJA, concursos específicos para a EJA. É como se a EJA fosse terra de qualquer pessoa. Que a EJA fosse espaço de amadorismo. E não é. Quem está na EJA tem um compromisso e um comprometimento com as pessoas, com a humanidade. Não queremos migalhas na EJA. Então, Deise, Kátia e Matheus, eu penso que a gente precisa trazer para esse café a boniteza e a potência da rebeldia, a potência do inédito viável. E eu tenho o maior prazer de deixar a fala para vocês, né? Pense, gente, que nós estamos costurando esse café desde muito cedo, desde 8 horas da manhã, a gente está conversando e está sendo um momento de muito aprendizado. Então é isso, por hora é pensar nesse lugar da EJA, Deise, como lugar de possibilidade, lugar de comprometimento e compromisso, né? Porque muita gente está fazendo a EJA mover. E muitas vezes na invisibilidade, a gente não tem noção do que está sendo feito de boniteza da EJA. E é por isso que ela resiste. Então, obrigado, gente. E agora aí, quero ouvir. Agora é o professor Matheus, né? Professor Matheus. Maravilha, né? A fala da professora Edith, né? Uma fala que denuncia, mas também anuncia uma EJA que é perseguida, mas também resistente, né? Que sobrevive, apesar dos pesares, e unindo, né, a essa fala de denúncia, de anúncio, a gente também traz aqui a reflexão do direito ao retorno, né? Hoje de manhã nós já fizemos um pré-café, muito gostoso, e estávamos refletindo sobre que o espaço da educação de jovens e adultos é um espaço essencialmente de inclusão social e dessa possibilidade de retorno, né? A gente pensava aí nessa metáfora da via, né? Da rodovia, que traz essa possibilidade de trânsito, né? De vetor, de destino. E, infelizmente, alguns dos nossos que integram, né, o sistema escolar, eles precisam, né, interromper os seus itinerários, né? E essa interrupção, ela se dá por uma questão de sobrevivência, e o sistema capitalista, muitas vezes, não considera isso como uma consequência da própria condição de vida em que esses sujeitos estão imersos, né? E, de forma muito violenta, traz a ideia da culpa aos sujeitos, até mesmo trazendo aí alguns termos muito pesados, né? Dizendo assim, esse sujeito abandonou, né? Abandonou a escola ou desistiu. E eu, enquanto coordenador de educação de jovens e adultos, quando
falava isso aos alunos, eles retrucavam e diziam: não, professor, eu não abandonei nem desisti, eu interrompi. Eu não tive possibilidade de prosseguir no meu itinerário, mas um dia eu retorno, né? Então, tem-se aí na essência do sujeito da educação de jovens e adultos essa possibilidade da restauração desse itinerário. E nós não podemos deixar essa possibilidade de retorno fechar, não é? Ou seja, é uma questão humanitária, segundo o Freire, não é? É uma questão de humanização, né? O sujeito, por uma questão de sobrevivência, ele interrompeu o seu itinerário e ele não pode ser o culpado por isso. E muitas vezes, a própria escola tenta colocar essa culpa no sujeito e dizer: ele abandonou. E o sentido de abandono traz aí para o sujeito essa questão da falta de responsabilidade ou do desleixo, né, com seus itinerários formativos. Quando traz o termo desistência, traz o sentido de fracasso, não é? E o sujeito da EJA, ele compreende essa semântica desses termos e ele retruca e diz: não, eu não desisti, eu não abandonei, eu apenas interrompi. Mas eu tenho uma possibilidade de retorno, e esse retorno é possível. E a escola ela tem que estar sempre aberta para acolher esse aluno. É um direito dele, desse retorno, desse recomeço, dessa possibilidade de restaurar o itinerário formativo, que é uma possibilidade que está dentro daquela noção do inédito, do viável, né? Do sonho possível, que é essencialmente humano na dimensão do ser mais, não é? Então, não podemos deixar, né, de cultivar essa possibilidade de retorno. Então, deixar de ter a educação de jovens e adultos nessa perspectiva de ser uma porta aberta, né, de ser uma janela aberta, de ser uma possibilidade de retorno para inaugurar novos itinerários, né, cultivar realmente esse processo de humanização, né? Então, é colocado aqui como uma questão de luta, né, em função da dignidade humana, né, que esses sujeitos, que por vários motivos, não é, que fogem, né, ao seu controle, eles não concluíram os seus itinerários, e eles têm esse direito, não é? E a escola deve assegurar isso, né? E a educação de jovens e adultos é essa via, né? Essa via que possibilita esse recomeçar, esse recomeço. E eu me lembro muito bem dos alunos, né? Que por N motivos não concluíam o ano letivo, e eles estavam todo ano lá para fazer a matrícula, e alguns professores até ignoravam, dizendo: poxa, ele todo ano se inscreve e não conclui, por que ele não desiste de vez? Né? Então, essa vontade de querer recomeçar, essa esperança que renasce, né, sempre, e que precisa realmente de ter essa atenção. Essa força, né, essa vontade do retorno, a gente sentiu muito na essência do Tarrafas, né, que é um projeto, né, de alfabetização de pescadores que nós coordenamos aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente na colônia de pescadores em Pirangi do Sul, quando a gente
sentiu muito de perto esse sentido do retorno, né? Essa possibilidade de que a educação de jovens e adultos pode dar a esse sujeito o direito de sonhar outra vez e de ir contra essa máxima de que eles jamais aprenderão, né? Nós temos alunos lá com 80 anos que estão sendo alfabetizados, estão, né, já no 4º ano. Nós chegamos lá com um projeto de extensão para passar 7 meses e eles se agarraram conosco e disseram assim: nós vamos prosseguir fazendo nesse movimento, né, dos itinerários formativos, mas só vamos fazer isso no contexto do Tarrafas. E nós ficávamos perguntando por que eles não queriam ir para as escolas, né? Porque chegou um momento que nós falamos para ele: olha, o ano que vem vocês vão procurar escolas aqui próximas à comunidade e vão fazer matrícula. Eles disseram assim: professor, você quer que eu seja bem sincero com você? Digo, pode dizer, ninguém aqui vai estudar próximo ano. Digo, não diga isso não. Professor, se não for aqui na colônia, ninguém vai prosseguir. E chegamos à conclusão que realmente a colônia era o espaço, né, de identidade, de identificação desses pescadores, e nós estávamos falando a linguagem deles, né, porque aplicamos toda a metodologia de alfabetização e pós-alfabetização a partir da cultura pesqueira, né, e os conteúdos eles são contextualizados a partir da cultura da pesca. E eles estavam aprendendo o conhecimento sistematizado a partir da tradição da pesca. E isso muito significativo para eles. Dizer, professor, no tempo da nossa escola de infância, alguns que tinham passado pela escola diziam assim: a gente não entendia nada, mas aqui a gente está entendendo tudo, não é? Por quê? Porque a gente via a matemática a partir da matemática deles, a língua portuguesa, né, a partir das palavras geradoras. Uma das primeiras que assim causou muito impacto entre nós foi os alfabetizadores pensavam que ia ser peixe, né, barco. A primeira palavra geradora foi cachaça, né, como um elemento cultural, né, de consumo deles. E trabalhamos vários conceitos, né, as receitas que eles faziam lá para a gente degustar no lanche. Eles quiseram sistematizar essas receitas e aí aprenderam o gênero receita. A partir dos ingredientes, nós trabalhamos a matemática, porque aparecia lá as frações. Então, essa EJA, né, contextualizada, essa EJA dialogando com a cultura, traz essa possibilidade de que esses sujeitos eles podem, sim, né, estar dialogando, né, com esse conhecimento sistematizado a partir da sua cultura. Então, nós estamos na prática, não é? E temos a esperança de voltar agora, porque íamos para o 4º ano, e fizemos, só deu tempo da gente fazer a aula inaugural com eles, a gente ia para práticas integradoras. Essas práticas integradoras, elas iam envolver disciplinas, a partir de disciplinas a gente ia trabalhar a história do lugar, né? A partir das práticas do professor de história. A professora de biologia iria trabalhar toda o bioma marítimo, né, pesqueiro, da praia, né, todo aquele bioma da fauna, da flora, que eles já conhecem como a palma da mão deles, mas iria trazer novos conhecimentos. Então, essa intersecção entre o conhecimento sistematizado e o conhecimento da tradição estaria ali presente, mas veio a pandemia e só deu tempo de fazer a aula inaugural, que foi na segunda. Aí, na terça, dia 17 de março, a gente teve que suspender tudo. E estamos com essa dívida histórica de estar retornando agora em 2022. Vez por outra, eles mandam mensagem, ligam, né? E dizem: professor, quando é que a gente retorna? A gente está com saudade, a gente quer continuar estudando.
Então, essa possibilidade do sonho possível e dessa possibilidade de retorno se faz presente, sim, de uma forma muito concreta na vida desses sujeitos que precisam dessa oportunidade, né? Essa via, essa rodovia, ela tem que ter esses espaços de escape em que o sujeito que, por algum motivo, parou na caminhada, interrompeu esse processo, adiou a conclusão de ciclos, ou adiou a vivência dos seus sonhos, né? Ele possa ter essa possibilidade de restauro. E essa possibilidade de restauro é uma possibilidade que está no campo da humanização, tanto pregada por Freire, né? Então, não há como a gente esquecer dessa potência que é a educação de jovens e adultos e lutar por isso, né? A educação de jovens e adultos, ela deve, sim, ser cultivada e permanecer como política, né? Não mais como projeto, mas como política. E nós que fazemos a educação de jovens e adultos é que devemos realmente militar nesse sentido, né? De realmente ir para a trincheira. Concordo com Edith, que a professora Edith, que isso não vai ser obra e graça, não vai ser dado por obra e graça do governo, não é? Principalmente por esse que está aí, né? Que ignora a educação de jovens e adultos, de todas as formas, né? Nós vimos aí essa relação com a construção da BNCC, não é? Um documento que foi construído à revelia da sociedade, e nem citar a educação de jovens e adultos citou, e depois houve um arremedo, né? De que a educação de jovens e adultos precisava se adaptar ao que já estava prescrito, sem considerar as especificidades que a modalidade apresenta, né? Ignorando também todo o nosso patrimônio histórico, cultural, das políticas de educação de jovens e adultos, os fóruns de EJA, né, que não foram convocados para pensar essa documentação. Então, foi tudo outorgado de forma autoritária, né, por meio de decretos. Então, vivemos realmente um momento muito delicado em que a educação de jovens, quem faz a educação de jovens e adultos tem que trabalhar com o verbo resistir, né? Então, esse prefixo ré é muito importante para a educação de jovens e adultos, né? Ele está também no verbo resistir. Então, essa reflexão que eu queria trazer aqui para a nossa bancada do café, né? Para realmente somar com o que a professora Edith trouxe aqui, né? Sujeito da EJA é esse sujeito que tem a coragem de retornar, que deve ter essa oportunidade de recomeçar e de restaurar os seus itinerários formativos. Isso a gente deve assegurar como política pública e direito como dignidade humana, né? É isso. Obrigada, professor Matheus. Fique aí que você ainda vai falar mais, viu? Daqui a pouquinho. E agora a gente vai ouvir Kátia. Boa noite a todos e a todas, a todes. Prazer enorme, saudações freirianas. Agradecer imensamente. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Sim, tá bom. Agradecer imensamente o convite à professora Edith, ao Café Paulo Freire, Bahia, o Nacional. Que prazer estar dividindo aqui esse espaço com o Rio Grande do Norte. Muita alegria no coração. Saudações a todos. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui no bairro de Pirajá. Eu sou uma educadora aqui no bairro e trago a experiência do coletivo do qual eu faço parte. Sueli também está presente, que é uma moradora atuante, faz parte do coletivo, está aí.
Seja bem-vinda, Sueli, e contar um pouco dessa experiência diferente e, ao mesmo tempo, que já está tão impregnada na gente, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Em 2011, a educação de jovens e adultos, em todo o contexto, aqui na cidade de Salvador, na Bahia, ela já vinha com alguns desgastes com relação à possibilidade do fechamento de escolas. A gente já vivia com esses fantasmas. E, em 2011, isso tornou mais próximo da nossa comunidade, né? Essa assombração começou a aparecer no sentido físico, né? Os rodeios para a possibilidade do fechamento das escolas. E a comunidade, então, ela foi convocada para fazer esse enfrentamento. A comunidade é uma comunidade Pirajá, acho que muitos conhecem, está nos livros, né, de história. Foi o bairro que faz parte da Rota da Independência, da Bahia do Brasil, é conhecido mundialmente, onde houve o desfecho naquela região da independência, né, onde de fato se deu a independência, e é um bairro que ele traz na sua essência essa resistência, essa luta pelos direitos essenciais. Então, é um bairro que luta por transporte, luta para que enterre seus mortos no cemitério local, luta pela saúde e luta pelas escolas. E essas escolas de EJA, da EJA, são realmente a menina dos olhos da comunidade. Ao longo dos anos, a comunidade ela vem compreendendo que não é só a existência, mas muito importante a permanência, por se tratar de um direito humano que a comunidade ela precisa assegurar para os seus moradores que não tiveram, por motivos bem claros, que todos nós sabemos, por que eles não tiveram acesso à educação, se tratar de pessoas pobres, negras, periféricas, que estão na margem da pobreza e da desigualdade social desse país. Então, os motivos são muito claros e a gente precisa assegurar que esse direito ele seja permanente. Então, lutar pelas escolas de EJA no bairro de Pirajá é lutar pelos direitos humanos. A gente acredita nisso e esses moradores, na sua grande maioria, líderes, outras pessoas comuns, açougueiro, padeiro, enfim, as pessoas que desejam que o bairro seja um referencial de coisas boas e positivas, elas blindaram e blindam a EJA no bairro de Pirajá. Também compreendemos que, pelo número alarmante, né, que o país ainda assegura de analfabetos, mais de 11 milhões, as escolas elas precisam abrir, ampliar, criar outras formas de dar conta do que é dito lá no Plano Nacional. Nós estamos próximos de nos aproximar de 2024, e no plano já tinha se estabelecido, no período de 2014 a 2024, que deveríamos avançar não só no acesso, como também na erradicação do analfabetismo, com relação também a 50% do próprio analfabetismo funcional, a questão do alcance da oferta, a educação de jovens e adultos, ela está lá tão bem discutida pelos movimentos sociais, pelos fóruns de EJA, pelos sujeitos, pelas universidades, e ela não vem avançando, ela vem retrocedendo, e a gente precisa assegurar esse direito. Então, o coletivo, ele é esse grupo de pessoas que resolveu arregaçar as mangas e lutar dentro da própria comunidade para a existência das escolas de EJA, porque, para a gente, as escolas de EJA, ela tem um significado muito especial. O bairro, ele verdadeiramente, ele experimentou acolher essas escolas muito antes até do poder público. Se tratar de um bairro periférico, algumas pessoas elas doaram terreno ou casas e as escolas iniciaram ali. Depois é que chegou o poder público.
Então, ninguém fecha o que não abriu, é nesse sentido, de que a gente precisa também estar atento ao que a comunidade deseja, e a comunidade deseja as escolas de EJA. Nós já fizemos uma caminhada ao longo desde 2011, de muita construção, de muita luta. Eu acho que é um momento de reflexão muito grande, perpassa por um sentimento de consciência. O bairro ele vem de grandes construções coletivas, porque você está num bairro periférico de pessoas invisibilizadas pelos poderes públicos. Essas pessoas, os agentes comunitários, os líderes comunitários, é que vão assegurar verdadeiramente algumas necessidades desses sujeitos, que muitas vezes as vozes não chegam forte, e nessa condução também se encontram os sujeitos da EJA. Para a gente, não é só a entrada, mas a permanência e a compreensão do que seja a educação de jovens e adultos. Ele precisa entender por que esse direito está sendo negado a ele, ou foi negado durante tanto tempo. E assim ele permanece, na sua grande maioria das vezes. Eu vou fazer a ciranda girar, possa ser que surjam algumas indagações, perguntas, e dou a palavra a Deise. Lhe pertence, Deise. A palavra pertence a nós, e é tão importante, né, que assim, todos esses relatos, eles surgem a partir do próprio povo, dos próprios interessados, né? Essa participação popular, ela é de extrema importância para que a gente possa construir uma política pública que garanta realmente esse direito, porque ela vai surgir a partir dos próprios interesses, né, dos estudantes, da comunidade, porque uma escola de EJA, ela não só, vamos dizer assim, beneficia quem está matriculado, mas todos os que estão ao redor também, né? E especialmente porque são pessoas que estão invisibilizadas e que dá para, como é que se diz, trabalhar a conscientização deles, né? E, assim, nessa rodada que a gente deu agora, nessa ciranda, né, eu gostaria já de destacar, né, alguns conceitos freirianos, que é o de conscientização, que é quando a gente vai lá, a partir de tudo que é feito, organizado, junto com eles, né? Eles vão tomando a consciência, quando o professor Matheus disse assim, olha, quando eu fui na escola antes, eu não entendia nada, agora eu entendo tudo, né? Então, por quê? Eles foram ouvidos, eles foram pensados, né? Assim, as atividades a partir do que eles gostariam de saber, se apropriar, né? E a cada momento, né, que a gente vai se apropriando desses conhecimentos, a gente vai também aprofundando, vão surgindo novas necessidades, e que quando elas vão sendo saciadas, essas necessidades, outras necessidades aparecerão, né? Muitas vezes, quando a gente pergunta para um estudante de EJA, especialmente o de alfabetização, né? O que é que ele fala? Às vezes eu quero assinar meu nome, saber assinar meu nome. Mas a partir dessa assinatura do nome, que é problematizado, que é questionado, eles vão vendo outras possibilidades, eles aprenderam a assinar o nome, eles não querem somente aquilo, eles já vão buscar outros caminhos, né? Agora eu quero escrever no computador, quero escrever no celular, porque eu só mando mensagem de voz, eu quero escrever. Quero mandar uma mensagem para os meus parentes, para os meus amigos, uma mensagem escrita. E assim vão surgindo, né? A partir desse diálogo. E podem aparecer outras, né? O professor Matheus também, ele citou aí as receitas, né? Então, eles faziam as comidas, eles sabiam fazer a comida, mas não sabiam registrar ou acompanhar
né, uma receita. E assim foi trabalhado o gênero. E a professora Kátia também, né, parabéns, né, professora Kátia, também pelo desprendimento, pela disposição também, né, o espírito de luta que o bairro tem, né, você falou aí que ele já foi por onde passou a independência, então acho que ficou assim esse legado aí, esse espírito da independência ficou por aí, Todo que ele mundo aqui é resiste até assim, hoje. todo mundo... o bairro, ele respira. Então, assim, é muito vibrante, né? E as palavras da professora Edith, que sempre muito vibrante e que nos traz, né, muitas inquietações, né? Quando ela fala assim desses territórios educadores que a gente precisa ter. Então, a escola não é só aquele espaço ali, onde tem as paredes e as cadeiras, o giz, o quadro, ou a lousa digital, o que quer que seja, né? Vai além. E a importância da gente perceber essa diversidade dos sujeitos da EJA e as necessidades que eles têm e como a gente também solucionar problemas do dia a dia mesmo, porque às vezes é uma coisa tão simples, tirar um dinheiro no banco, depende de outros, aí ele paga para aquela pessoa, já fica refém, enfim. Né? Então, situações do dia a dia que são simples, mas que às vezes pode parecer simples para a gente, que já sabemos fazer isso, mas para eles, não. E quando eles conseguem, eles vão tendo também a autonomia. E tudo isso é construído a partir de um outro conceito, né? Que é o diálogo. E esse diálogo também vai proporcionando que eles também busquem os seus direitos. E aí é importante que a gente tenha essa participação popular, né? Onde ninguém está sozinho. Né? E aí, vendo aqui, né? Gostaria de deixar também aqui registrado que vocês podem colocar as questões aqui no chat ou também podem pedir para falar, né? Alguém tem algum questionamento nesse momento? Aqui no chat a gente tem assim, tem a participação, tem parabéns, né? Aqui, Maria Nilda perguntou se entrou na sala da professora Edith. Entrou, Nilda. Emília, ela fez um comentário, né? Eles jamais aprenderão. Esta frase fatalista deve ter sido proferida por alguém que não conhece a EJA. E se conhece, não a vivencia. Potência da insubordinação criativa. Então, assim, muitas pessoas realmente desacreditam totalmente a EJA. Mas quando a gente vê pelos próprios relatos do que foi colocado aqui, né? Quanta potência, quanta vibração, quantos potenciais a gente não descobre entre eles, né? E como é importante, professora Deise, a gente lutar pelas escolas. Sim. Porque a gente percebe que os educadores, a sociedade civil como um todo, e as instituições, elas precisam lutar pelas escolas de EJA. A professora Edith, ela fez uma colocação inicial, falando desse território de disputa, né? Sim. E quando você trouxe, o próprio Zé Mateus também citou a questão da BNCC, a base nacional, tão necessária, porque é importante o país ter uma base nacional, mas a gente precisa compreender para quem é que serve essa base nacional, né? E o fato da EJA não estar lá, a gente faz uma leitura, o arranjo também a gente faz uma leitura, a gente não quer uma EJA de qualquer jeito, né? A gente quer uma EJA que realmente os sujeitos estejam lá, esses sujeitos de vozes vibrantes estejam lá, não sejam mais invisibilizados, que a gente precise falar por eles, né? Que eles possam falar por si só.
E eu só queria completar mais uma outra coisa, que a importância de se lutar pelas escolas, que a comunidade lutar pelas escolas, educadores lutar, as instituições, é justamente porque as escolas, elas são a possibilidade de uma caminhada. E outros espaços também, mas a gente precisa assegurar a educação formal desses sujeitos. E a gente tem visto uma condução de que não há tanta necessidade, mas pode ser feito de outro jeito, como se fosse arranjos, determinadas questões que não estivessem dentro da modalidade da educação básica. E a EJA ela faz parte da educação básica. O país ele precisa compreender, e nós, enquanto educadores, e segmentos diversos e coletivos diversos, precisamos apoiar, estar unidos de forma coletiva. Eu acho que a coletividade dá uma identidade. O coletivo ele entrou para o Fórum de EJA da Bahia a partir da sua própria luta e identidade, né? E todos os outros sujeitos e pessoas que se unem, é importante para essa compreensão de que a nossa identidade, enquanto sujeitos, atores nesse cenário, vai consolidar, de fato, como é que a EJA ela vai acontecer. Porque os espaços eles estão sendo fechados e nós vamos consentir? Não, nós não vamos consentir. Nós temos que planejar e coletivamente ocupar esses espaços. Daisy? Oi? Então eu posso falar, né? Pode, sim. Eu tava professora tentando- Marlúcia. Seja bem-vinda, professora. Eu estava tentando colocar no chat, mas eu não encontrei o chat aqui. Eu não sei se é share screen, é isso que é chat? Que Mas pode perguntar agora, menina. Tá bom, vou perguntar. Então, Deise, é o seguinte, você sabe que eu trabalho com esses movimentos de educação popular, né? Sim. E às vezes me incomoda um pouco quando determinadas coisas, aí todo mundo diz, é freiriano, é Paulo Freire. Quando já existia antes de Paulo Freire. Matheus, eu cheguei à tarde, Matheus, não perdi Matheus. Por exemplo, conscientização era um termo usado pelo MEB. Aqui em Natal mesmo teve um ano que teve assim como se fosse um programa extra, o nome era conscientização. Até a pessoa responsável por esse programa, projeto, sei lá, era dentro das aulas, sabe? Dentro do programa de aula normal. Então, nesse ano, teve um projeto chamado de conscientização, porque também era nas vésperas de eleição, ia acontecer eleição, tanto que eles tinham um slogan que era voto não se compra, não, voto não se vende, liberdade não se compra. Eles passavam isso na Rádio Rural, que era que transmitia as aulas, né? Muitas vezes ao dia. Muitas vezes. Instantes em instantes saía esse slogan. Voto não se vende, liberdade não se compra. Aí, assim, eu acho que a gente poderia começar a dar nome aos bois. Eram coisas que estavam, sabe, naquele momento histórico, estavam acontecendo aqui em Cuba, na Noruega, né? Na Nicarágua, sabe? E parece que isso rodava assim. Não sei se é aquela história das ideias, né? A circularidade das ideias, alguma coisa por aí. Eu só queria dizer assim, que já existia, sabe? Mesmo quando Paulo Freire começou a atuar aqui, em Angicos, foi em 63. E essas coisas do MEB começaram em 61. 61, 62, 63, 64. Aí, em 65, começou a decadência. Que foi com o golpe, né? E o acordo era MEC em 5 anos, que é que o governo federal financiava. Que foi 61, 2, 3, 4, 5. Aí, 5 já foi um pouco decadente, e depois aí foi decadente total. Uhum. Viu? Era só isso. Obrigada, professora Marlúcia. A professora Marlúcia é professora da UFRN, professora de História da Educação, também estudiosa dos movimentos sociais, né? Então, seja bem-vinda, professora, e pode participar junto conosco também aqui. Tá certo. É que eu estava procurando no chat, mas não encontrei, eu não sei o que era chat aqui. Pronto. Pela legenda que tem aqui embaixo, não dá para identificar o que é chat, não.
Participante, aí tem share screen, aqui é reações, né? More, não sei, será que é more? Daisy, você me Oi. escuta? Você me Sim. escuta? Sim, Edith. Eu acho que a gente já está indo já quase 9 horas, né? Sim. Tem algumas pessoas que talvez queiram falar também. A professora Carol quer falar? Carol, Beth, Help, alguém quer falar? Pode me inscrever. Pode falar agora. Pronto, pode falar. A inscrição já é instantânea. Não susto. É. Bom, a minha pauta é a seguinte. Eu acho que esse legado operado no sotaque do Nordeste, na voz do Nordeste, ele é muito representativo. Ele é muito importante, muito singular. O Nordeste vem se apresentando como resistência a um governo autoritário que destrói políticas públicas, que ameaça a universidade. Então, um café que integra vozes do Nordeste, ele já é simbólico, né? Ele já é de insurgência e insubordinação. Porque na época da eleição, em 2018, eu lembro que colocaram o mapa do Brasil e o Nordeste era todo vermelhinho, dizendo a gente vai existir. Não é bem assim. Eu lembro disso. Então, eu acho que não é por acaso, é muito simbólico. E a fala dos convidados da noite, articulados pela mediação da professora Daisy, elas são falas que nos apresentam o ideário freiriano do ponto de vista dos movimentos sociais, do ponto de vista das falas alienantes e controladoras, do ponto de vista da resistência que ocorre na sala de aula, nas narrativas dos pescadores que conhecem sua territorialidade e seus modos de ler, produzir conhecimento e narrar-se no mundo. Então, eu senti esse café um dos cafés mais desafiadores, porque você fala da diversidade em rede, em coautoria, em coexistência. Então, eu acho que uma das gravações mais interessantes que nós vamos ter até o momento no percurso, na memória do café, é essa ideia da insurgência do Nordeste. Quando eu vejo que o Nordeste levou as medalhas de ouro das Olimpíadas de História. Gente, isso é muito singular. É dizer assim, não vão contar a nossa história. Nós vamos ler o mundo e contar a nossa história e operar as nossas realidades. Então, eu penso que operar da perspectiva freiriana, atravessando a EJA, é acessar todos esses cenários já delineados e construir outras trilhas, né? Essa ideia do aquilombar-se, né? Essa ideia de que o mundo não é só Casa Grande e senzala, o mundo é construir resistências e encontrar devir, né? Encontrar pontes, encontrar perspectivas, construir pontes. E eu senti isso nas falas dos convidados, das convidadas, da mediadora, esse cuidado com a obra de Paulo Freire para nos humanizar, nos colocar na condição de autores de uma nova narrativa, de uma nova equidade. Eu acho que a escola, ela confia em nós. A escola vai reivindicar esses parceiros, né? Esse nosso lugar em pensar a construção do conhecimento, a formação do educador, outras formas de produzir com o outro. Então, eu considero uma noite muito, muito valiosa e agradeço muito a vocês. Obrigada, Socorro. Help, querida Help, a gente chama de Help. Aí. Help. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está pensando aqui num teto de 21,15, não é isso, Daisy? Sim, sim.
E tem o pessoal perguntando sobre os cafés. É bom dizer, gente, que a gente está em 31, me parece, né, Deise? São 31 cafés. 31 cafés. E aí a E já Tânia, tem alguns outros pontos. a Tânia está perguntando se ela quer fazer parte. Eu não sei de onde é Tânia, qual o estado da Tânia. Estou escrevendo no chat, mas não está saindo. É Brasília aqui, ó. 61 é Brasília. A Brasília. Brasília, eu acho que ainda não tem do DF, mas tem Goiás, viu, Tânia? É. Goiás já tem o café. Se você quiser para Rio Grande do Norte ou para Bahia, pode vir também. Acompanha os dois, porque no Rio Grande do Norte já tem também pessoal de Brasília já. É isso, né? Já tem, inclusive na curadoria, como eu falei para vocês, tem a Elga e a Marli, nós somos a curadoria, elas são lá de Brasília. Uhum. Tem mais alguém que gostaria de falar, gente? O povo da Bahia está quieto. Bom, Deise, é com você. Então, a gente tem também, né, aqui um pouco, respondendo também um pouco a professora Tânia, né, que ela está pedindo aqui as informações, os cafés, eles têm dinâmicas, né, assim, diferentes. Assim, cada um tem... Geralmente é uma reunião por mês, tem um café nacional também, né? Então, a gente está aqui... Inclusive, vou aproveitar e fazer logo o convite para vocês, que na próxima sexta-feira nós teremos o nosso café também local, viu? O 8º Café com Paulo Freire. Vai ser com o professor José Vieira de Souza, da Faculdade de Educação de Brasília, e a temática é a singularidade do sujeito na educação, notas a partir de Paulo Freire. Né? Então, todos já sintam-se todos convidados e convidadas para esse evento da próxima sexta-feira, tá certo? Pronto, aí eu gostaria também, assim, de ver, assim, professor Matheus, tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui. E eu fico muito alegre, assim, por ter toda essa comunidade, né, que se identifica e constrói esse cinturão, né, de militância, essa trincheira, né, de punho cerrado em função da educação de jovens e adultos, porque logo no início a gente sofria muito do sentimento de não pertencimento, né? A gente que trabalhava, militava no momento dos anos 90, quando a educação de jovens e adultos estava sendo implantada, né? Enquanto possibilidade de escolarização, né? Rompendo com aquela perspectiva de campanha, de ação pontual, né? Linkada a projetos políticos, né? Individuais de determinados sujeitos, e a gente estava iniciando essa ação sistêmica e a gente lutava muito, né? Com os companheiros, dizendo que eles precisavam ter esse sentimento de pertença, de entender a educação dos jovens e adultos como espaço de pesquisa, um espaço de atuação, não é? E hoje nós estamos sentindo isso, né? Em todo o país, pessoas que se identificam e que inauguram campos de pesquisa, os cafés, os fóruns, né? Toda essa sobrevivência da educação de jovens e adultos no Brasil é dessa militância, né? Desses pesquisadores, desses professores que construíram, não é, esse universo de atuação, né, que vai desde a prática pedagógica, andragógica, né, pensando as metodologias específicas, até os projetos de pesquisa, até mesmo programas de pós-graduação que têm o foco na educação de jovens e adultos. Nós temos aí na Bahia, né, um programa de pós-graduação que se dedica a essas pesquisas. Então,
é assim, é muita satisfação em saber que a educação de jovens e adultos no Brasil resiste não pela benesse do governo, mas pelos movimentos populares, pelos movimentos sociais, por aqueles que estão na base, né, militando pela educação de jovens e adultos. E, como disse a professora Edith, não de mão beijada, né, mas pela luta mesmo, pela conquista, né, daquela coisa do dia a dia, do pé no chão, né, de estar realmente encampando essas conquistas, né? Então, assim, estamos de parabéns, que mesmo diante da pandemia, os cafés não pararam, inclusive deram fruto, né? O do Rio Grande do Norte nasceu durante a pandemia, então, e os fóruns também estão resistentes. Então, parece que o momento da adversidade, aí é que acirra mesmo a vontade de resistir, né? Foi assim no período da ditadura e também nesse período de tempos sombrios, nós parece que procuramos forças onde não temos, né? Vai surgindo, não é? Essas possibilidades, e isso é dialético, né? Já dizia o bom Marx, de que as grandes crises são possibilidades de superação, de reinvenção, né, da humanidade. Sim. Obrigada, professor Matheus. Então, Kátia, vamos... Oi. Agradecer ao convite feito aqui ao Coletivo de Pirajá. Penso também, estou em sintonia com as colocações de Matheus, e justamente o coletivo ele surgiu num momento de crise, onde nós tínhamos que tomar uma decisão, e tomar essa decisão para o enfrentamento foi uma decisão extremamente acertada. Essa história poderia ter um outro final, mas escolhemos lutar, porque acreditamos que a educação de jovens e adultos ela é importante para o país. A gente não pode estar no cenário da educação brasileira e não considerar esses sujeitos que ficaram para trás, sabendo da realidade social e política a qual eles estão submetidos. São os sujeitos que mantêm esse país em pé, porque são os trabalhadores e trabalhadoras de massa, que estão na base da pirâmide, com os subempregos, com os baixíssimos salários, os que são escravizados, que não têm quase direito nenhum. E a gente precisa romper com essa história. O fato deles estarem assim não significa que devem morrer nessa mesma condição. Então, é uma forma aqui de reafirmar os votos com essa causa, que é mais que uma causa, ela está conosco como se fosse uma tatuagem. Eu acho que a gente acorda e dorme com esses pensamentos, esses atos, faz parte do nosso cotidiano. Estar na escola, na educação de jovens e adultos, de fato, estar com esses sujeitos nesse sentido de identidade mesmo, identificação. E agradecer imensamente a professora Edith, a Deise, a Fabiana, ao professor Zé Matheus e a todos os presentes, e fazer um convite à luta, porque lutar pela educação de jovens e adultos é lutar pelos direitos humanos. Então, convidar a todos a permanecer na luta, que ainda não está na luta, venha para a luta, porque o país precisa que todos, a sociedade civil, as instituições, os educadores, eles realmente lutem, porque só na coletividade é que a gente vai vencer. Deixo um forte abraço. Gratidão, professora Kátia. E como é importante, né? E assim, na sua fala também eu destaco bastante quando você falou, né, da importância dessa educação formal também estar presente na vida de todos e de todas. Né? E é incrível que no século XXI nós ainda estejamos pleiteando isso, né? Exatamente. Quer dizer, Cuba, um país pequeno, pobre, dentro de um ano, eliminou o analfabetismo. Na verdade, foi menos de um ano, né?
E aqui nada. Me surpreendeu, inclusive, muito ver que a região Nordeste é que tem um percentual mais alto de analfabetismo. Talvez os coronéis aqui ainda estejam dono das grandes fazendas, não sei bem. Porque, inclusive, a Zona Norte já superou o Nordeste, é melhor do que o Nordeste. Eu quase não acreditava nisso, mas depois eu vi. Região Norte, né? A região Norte é melhor, porque, né, a região Norte é muito mais difícil, né? Eu estava lá um tempo e ela era reitora na época, acho, da estadual. Eles viajavam de avião para poder chegar até as comunidades, né? Para poder, que não tinha condição de outro jeito. Imagine. E aqui, que a gente tem todas as condições, cada estado é menor do que o outro, e a gente, quer dizer, acesso, tudo tem, né? Não tem vontade política. Porque quanto mais ignorantes as pessoas forem, melhor para eles, né? Continua enganando, continua enganando. Daisy, a professora Beth vai ter que sair. Certo. E aí a gente vai fechar em 9h15, pode ser? Eu queria Sim, falar sim, um sim. pouquinho. Pode Aí ser? eu vou passar aqui para você encerrar, né? Quer dizer, suas palavras por este momento. Não, você que vai terminar, nossa mediadora linda, Não, poderosa. mas a sua participação, você vai dar os agradecimentos. Eu quero dizer que nós não podemos perder o foco da história, né? Se nós temos um número altíssimo de pessoas que lêem e escrever nesse país, não é por comparação a outros países. A gente tem uma questão histórica nesse país, de uma narrativa que se quer hegemônica, de exterminar com todas as outras narrativas e resistências. Nós temos na história desse país pessoas, coletivos que resistem a toda forma de opressão. E se nós estamos aqui hoje, é porque muita gente tombou para que estivéssemos aqui hoje. E a gente não pode perder de vista a história, né? O que nós temos hoje é um cenário terrível, né, de retrocessos, e a gente não pode perder de vista que nós estamos com a bomba relógio, que é a resolução de maio de 2021. Né? Essa resolução tira tudo que foi de conquista que nós tivemos, primeiro, pela própria configuração da EJA, né, como não algo que é direito, mas algo que é uma benesse. Depois a gente vai ter que lutar pela privatização do que é público. Então, é uma questão muito séria, né, que está na resolução. Nós precisamos abrir espaço nos diferentes locais que nós estamos, seja na universidade, seja na sala de aula, nos movimentos populares. Nós precisamos fazer o enfrentamento a isso. A ignorância no sentido de não saber sobre, né, a gente, de alguma forma, inconscientemente está autorizando e legitimando que a EJA fique no lugar do não direito. Então, eu acredito, como falou o professor Matheus e a professora Kátia, que me emocionaram muito, porque tem muito Matheus, tem muita Kátia por aí, que está segurando a EJA na unha, né? E isso eu estou falando na sala de aula, dentro da universidade, em diferentes espaços, né? Não é fácil, quem está dentro da peleja da EJA sabe que não é fácil, e que muitas vezes o lugar mais árduo de trabalhar é dentro da própria formulação das políticas, porque as pessoas não escutam as bases, as pessoas não querem ouvir as bases. Então, se elas não querem ouvir as bases, a gente vai trabalhar naquilo que eu provoquei vocês no início da história da formiguinha. Não foi isso que eu falei? Que não, como é que eu falei, Kátia? Você lembra da formiguinha? Que não pode, com formiga, não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. Não assanha o formigueiro. E Isso aí eu mesmo. queria terminar com a professora, a nossa querida escritora Conceição Evaristo. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Que tenhamos na nossa prática a justa ira. E a justa ira
é o que nos move na busca da garantia de direitos. Tiraram da gente muitas coisas e querem tirar da gente a esperança. E como freirianos que somos e que tentamos fazer isso cotidianamente, a gente não pode perder de vista o esperançar. E aí eu vou ler um poema para você, para mim, para quem ainda resiste teimosamente na luta pelos direitos humanos. Se chama Capim Teimoso. No meio da corredeira, por detrás da cachoeira, não sei como foi nascer um valente capinzinho que, apesar de ser fraquinho, lutava para vencer. Aquele capim mimoso que batizei por teimoso parecia com fé lutar. Na corredeira arcadinho, o pobre capinzinho lutava e conseguia levantar. Mal o pobre se empinava, em seguida se curvava, numa luta contra a sorte, como que para mostrar que a teimosia em lutar transforma o fraquinho em forte. Que lição interessante me ensinou naquele instante, aquele capim mimoso. A vida é uma corredeira e a gente, queira ou não queira, tem que ser capim teimoso. Do Oclésios Laureano. Que sejamos, sim, capim teimosos, mas não isolados, mas em fecho. Quanto mais fecho, mais difícil de quebrar. Rumo ao nosso café nacional, a palavra é gratidão. Coragem. Coragem e fibra. Obrigado, Deise. Obrigado, gente. Obrigado, Café da Bahia. Obrigado, Café do Rio Grande do Norte. Como diz Mateus, nós estamos de parabéns porque nós estamos resistindo. Bom, gente, eu quero também agradecer também a Kátia, a professora Edith, que também fez o convite também ao Rio Grande do Norte para a gente. A gente já tinha conversado assim, mas depois ela consolidou esse convite mesmo, né? Ao professor Mateus, sempre disponível e com uma experiência linda. Quem puder, vejam, né? O café do mês passado da gente foi com o professor Mateus, Café com Paulo Freire aqui do Rio Grande do Norte. Quem puder, assista, está nas redes sociais, né? No YouTube. E, assim, é muito gratificante participar desses momentos dos cafés, né? Porque tanto a gente conhece pessoas que estão também unidos nesse mesmo pensamento e também vai nos fortalecendo, vai nos tornando esse fecho do capim para ser cada vez mais resistentes. No momento em que a gente está de tanta crítica a Paulo Freire, mas a gente vê também que somos muitos também e que vamos resistir e que vamos superar, né, essas dificuldades. E que a gente possa, cada dia mais, seguir, né, e vibrante, potente e também com a garantia junto, né, com as comunidades, nos espaços escolares e não escolares, garantindo esse acesso ao conhecimento, que, quando partilhado, ele só multiplica e faz bem a todos e todas. Então, gratidão, boa noite, e por hoje vamos ficando por aqui, né? Beth, gratidão. Obrigada, Beth. Fabi. Eu queria propor, Edith, a gente encerrar com o nosso vídeo de homenagem a esse homem maior que nós estamos aqui homenageando, o nosso mestre Paulo Freire. Sim. E Fábio. Sim, abram as câmeras para a gente tirar foto. Ave Maria mesmo. Enquanto rola a música, a gente coloca a xícara, os copos, o girassol, os símbolos. Isso. Todo mundo. Vamos lá, solta, Fábio, vamos lá. Ninguém Vamos vai esquecer Paulo Freire. com essa homenagem. Ninguém vai esquecer Paulo Freire. Cadê a foto? Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força
palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Viva! Boa noite, Viva! gente! Beijos, Beth, querida. Boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite a todos. Adeus, prazer, Boa Fredite. Boa Gratidão. noite. Paulo Boa Freire noite. sempre. Bora lá. Boa noite, Obrigada, gente. Fredite. Um abraço. Tchau. Ai, Ivan. Amanda. Olha, Boa Ivan, com a canequinha noite. dele. Adorei o café Tchau. com Ivan, pequenininho. Emília Alpia, Nilda, querida, Elga, Carolina. Emília, beijo, beijo, beijo. Olá, Onde boa vai, noite, porque Silvia, ai, Fabiana, o povo tá de Tereza. design. Obrigada, Olga, Camila. Gratidão, minha Beth. Gratidão. Gratidão. Obrigada por tudo. Muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Tchau. Boa noite e até amanhã. Tchau, Fábio. Beijo, Tchau, Fábio. tchau. Beijo, Fábio. Tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Quando Deixa você eu vai tirar uma foto de você, Carol. Deixa eu tirar uma foto de Carol. Bota aí, Carol, de novo. viu? Carol é Quando nossa tiver, mascotinha. quando tiver disponível, aí já disponibiliza aí para a gente espalhar. Ai, Carol. Mostra aqui, Ô, Carol. Aí. querida, obrigada. Aê, Olha Carol. olha aí, Carol. Eu vou pegar a xícara Carol é errada. nosso amor. Tintim, Carol. Olha o Ah, sorriso dela. beijo Tchau, para gente, vocês. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Viu, Edith? Quando tiver disponível, tu já passa para mim um link para espalhar também. Assim que Beth e Fábio liberarem, eu faço. Uhum. Tchau, minha amiga. Vamos lá, descansar Obrigadão, agora. Até mais. Tchau. Desde 4 horas a gente tá junto. Vamos Pois derrubar. O dia todo é com você Sem hoje. contar- O café da manhã já foi também, né? Junto. Tchau, lindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.